Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos uma convidada, estamos aqui a Oana, veio aqui ter comigo e hoje vamos falar sobre... um assunto muito importante. Um assunto muito importante, vamos falar sobre o nosso peso e verdade. sobre o que é que isso significa para nós. É verdade, o que é que isso implica, não é? Muita coisa. Muita coisa. Mas vamos passar para o vídeo e não se esqueçam de subscrever o canal quem mais ainda não fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Igual para a Oana, se tiverem vindo abaixo de uma rocha e não conhecerem a Oana, sigam-na no canal dela, vou deixar o link aqui em baixo para seguirem por lá e também para seguirem nas redes todas que ela tem. Obrigada. Então, hoje estamos aqui a fazer um bocado uma parte 2 do vídeo que eu já tinha feito sobre o meu peso e honestamente eu falei com a Oana porque estávamos agora a falar disso. Eu sinto que nós somos um bocado as criadoras, pelo menos aqui no YouTube, que eu sinta que são mais visíveis na plataforma, que vestem assumidamente mais do que um 40. Sim, eu vi esse vídeo teu e inclusive até comentei, porque assim que vi o título eu pensei, ok, vou ver, porque isto é um conteúdo que me interessa. Pois, exato. E gostei muito do vídeo, estava agora a dizer à Rita, adorei o vídeo. Não, eu fiquei mesmo contente quando ela aceitou o convite, porque é mesmo uma questão que eu sei que ela já falou sobre isso, e já falaste sobre isso mais do que uma vez nos seus stories, Sim. Instagram, dos comentários das pessoas, às fotografias, aos vídeos, etc. Recentemente até fizeste a intervenção para tirar o papo, que eu fiquei toda contente quando a vi, tipo, ai meu Deus, está brutal, adoro! Porque eu acho que, quer dizer, é assim, nem tem muito a ver com o peso na balança, eu acho que muitas mulheres sabem o que é ter um duplo queixo, ou ter o complexo do queixo, não é? Sim. Eu disse no meu vídeo, se vocês não viram esse vídeo, acho que podiam passar por lá, porque eu mostro tudo, e mesmo se tiverem curiosidade... Desculpa, Rita, o telefone eu também não sei pôr modo noite. E os legs é porque está um calor descomunal, desculpem. Recapitulando. Falaste agora da gordurinha que eu tirei do queixo. Em primeiro lugar, o duplo queixo é hereditário, nem sempre tem a ver com o peso. Ok que é influenciado pelo peso, tipo, claro. Muitas das vezes, eu diria a maior parte das vezes. Mas há muitas pessoas magras que têm duplo queixo. Eu cada vez vejo mais pessoas magras que têm duplo queixo. E eu realmente tinha um fator hereditário, percebes? Pois. Então... Não ajudou. Não ajudou. E na minha profissão, como eu tenho constantemente, e tu compreendes, a struggle, eu tenho que estar sempre a olhar para a minha cara, pessoal, 24 sobre 24, e eu acredito que, imagina, se eu tivesse outro trabalho, um trabalho no escritório, eu literalmente não queria saber se tinha duplo queixo ou não, entendes? Tal como eu não me maquilhava se eu estivesse a trabalhar no escritório, é diferente. Percebes? É algo que eu vivia perfeitamente com isso, na boa. Agora, eu tenho campanhas, às vezes tenho shootings, por uma questão de conveniência e de pensar, ok, vou ficar bem, o ângulo vai ficar sempre favorável para o meu rosto. Foi algo que fez sentido para mim e não foi uma intervenção... Como é que foi já agora? Era isso que eu ia explicar. Foi 30 minutos, eu estava acordada, nem sequer foi uma intervenção, percebes, em que eu... Sim. De anestesia geral. A Rita aqui super interessada na intervenção também, já agora falamos disso. Não, foi super rápido, muito bom. Foi 30 minutos, nem sequer estava adormecida, não foi anestesia geral. Certo. O que também me levou a tomar a decisão, porque eu sou muito medricas. E se fosse anestesia geral, eu pensava 2 vezes. Pensava mesmo, porque eu tenho muito medo da anestesia. E foi um procedimento muito rápido e eu pensei, por que não? Porque vai-me facilitar em N aspectos da minha vida. Sentes que melhorou a tua qualidade de vida? Sim, eu acho que o que melhorou, especialmente, foi fiquei mais despreocupada. Sim. Não tive Já não tenho, entendes? Percebo perfeitamente, sim. Não estás constantemente a olhar para aquilo. Estás a ver o resto. Sim, porque não é a primeira coisa para onde tu olhas. Exatamente, na minha ótica, eu só olhava para ali. Era uma coisa... Sim. Eu às vezes sinto mesmo, admito, o meu... Vocês, nós já estávamos a falar disso há bocado, nós temos um bocado a coisa de subir a câmara, já tive algumas pessoas que me comentaram isso nos vídeos. Porquê é que eu fazia isso? É muito simples, porque o ângulo da câmara estar um bocadinho acima do nosso rosto é o que favorece um bocadinho inclinado é o que favorece mais. Porque se vocês estivessem um bocadinho mais para baixo, sabem aquela cara de selfie? Quando vocês... Nem a cara de selfie, é a cara que vocês abrem quando abrem a câmara da frente sem querer. Essa é a cara que nós vemos quando não está no ângulo favorável. Mesmo. Portanto, se este é o meu trabalho, se eu tenho controle
com a imagem que eu passo lá para fora, assim, eu vou meter o ângulo um bocadinho mais para cima, mas a verdade é que eu também sinto que tenho. Também é uma coisa que eu também nunca gostei em mim. Tu estás-me a dizer que achas que não tens, mas lá está, cada pessoa tem os seus pequenos dramas, as suas pequenas coisas que são próprias a ela. Eu tenho as minhas questões, tu tens as tuas, vocês vão ter as vossas. E eu acho que é muito chato às vezes quando as pessoas não percebem isso, ou quando pegam na luta de alguém e tornam-na e distorcem-na noutra coisa. Eu já vi várias vezes isso acontecer. A gordurinha no pescoço, eu senti que não era algo que me ia tirar a minha personalidade, percebes? Não era algo assim tão característico. Não era uma coisa que fosse mesmo ou Ana. Exatamente. Uma coisa tipo, às vezes mexes no teu nariz e ficas uma pessoa completamente diferente. Sim. E eu nem sequer tenho interesse em mexer no nariz, essas coisas, percebes? Eu sentia que não fazia parte de mim, tipo, não me caracterizava. Exato. Por isso, para mim, foi uma decisão muito simples. Lá está, o teu corpo é a tua escolha. Exato. Fizeste isso. Exatamente. Agora, muitas das pessoas criticaram e disseram que a maior parte das opiniões foi toda positiva, mas também houve a sua cota parte de negativa e acusaram-me de estar a promover a cirurgia estética como forma de emagrecer, quando não foi de todo esse o meu objetivo. Senão eu tinha feito uma lipoaspiração, francamente. E se tivesses feito? Who the fuck cares? Exato, porque não era esse o objetivo, porque eu podia perfeitamente ter pedido ao doutor, adormeça-me e vamos tirar a gordurinha da barriga e daqui. Não, para mim era natural e era muito mais fácil tirar daqui e já está. E de forma mais saudável, não é? Claro. Adotando um estilo de vida mais saudável, se calhar. Sim, porque o papo, mesmo que uma pessoa emagreça, o papo nem sempre desaparece. Exatamente. Atenção. Foi como o doutor me disse. É como a celulite. A celulite, só porque as pessoas são magras, não quer dizer que não tenham celulite. Precisamente. E aqui a questão eu acho muito isso, que as pessoas, quando as pessoas falam dessas coisas e dizem tu fizeste isso e estás a promover uma coisa pouco saudável para os jovens e etc, etc. É assim, honestamente, olhando para a Ana, eu não acho que ela tenha feito uma mudança 180 e que seja uma pessoa completamente diferente devido a uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica mínima, estética. Não acho de todo. Se ela quer fazer isso, é porque tu queres fazer isso e estás no teu direito. E se quisesses fazer mais do que isso, estavas também no teu direito. Se fizeres uma coisa dessas e falaste sobre isso, eu acho que aqui o problema passa muito por... nós estamos muito habituados nas redes sociais ao longo dos anos, agora é que é uma coisa mais falada, mas antes... nós víamos as revistas, eu quando era miúda via as revistas e em lado nenhum dizia que tinha Photoshop, em lado nenhum dizia que estava mexido, ou que ela tinha feito isto, ou que ela tinha feito aquilo. Eu não tinha a noção do que eu estava a ver, não era real, que era inatingível. Exato. Hoje em dia é melhor e mesmo assim aconselho-se que tenham um olho aberto, porque isto afeta tanto miúdas como mulheres adultas. Eu sou uma mulher adulta e às vezes dou comigo a olhar para uma fotografia e a pensar... Pronto, lá não vou tirar uma fotografia hoje. Pronto, já não me sinto muito bem para tirar uma fotografia hoje. Porque afeta a nossa cabeça, o peso, o corpo, o formato. Até podemos ter um corpo com uma massa magra, com muita massa magra e ter pouca massa gorda e sermos maiores. Podemos ser pessoas até mais magras e não nos sentimos bem com o nosso corpo, todos temos os nossos complexos. Mas para mim, honestamente, a questão é que as pessoas esquecem-se que se eu tenho um problema, eu posso solucioná-lo. Sim. Se eu tenho exposição pública, como nós temos, se nós quisermos resolver um problema, temos no nosso direito de o resolver. Eu, neste momento, por exemplo, estou a fazer um branqueamento aos dentes. Não estou a matar ninguém. Certo. Estou a tornar os dentes mais brancos. E eu vou falar sobre isso. Para que não achem que eu, de repente, de um dia para o outro, fiquei com os dentes brancos só por lavar os dentes com Sensodinho. Não, eu nem sequer uso Sensodinho, mas pronto. Sabes que é interessante teres pegado na questão dos dentes, porque quando eu comecei a aparecer nos vídeos do meu namorado, lá na altura ainda não tinha canal, e tinha acabado de tirar o aparelho, eu tinha os dentes com uma coloração muito amarelecida, porque eu usei aparelho durante 7 anos. 7 anos? Sim, durante muito, muito tempo. Eu tenho 13 e tive de arrancar aquele quadro dentista que ele nem queria. Foi muito tempo de aparelho, não devia ter sido tanto, mas foi muito tempo. Então, bebia café, os meus dentes eram naturalmente mais amarelos. As pessoas as pessoas partiram do pressuposto que eu não lavava os dentes, que, percebes? E foi algo que eu, lá está, na altura, nem sequer reparava com tanto pormenor, e depois começaram a haver N de comentários a dizer... Ela não lava os dentes dela são bem amarelos. Eu comecei a ficar... Exatamente, comecei a ficar self-conscious. E... Isso aconteceu por causa dos meus dentes de baixo. Que eu nunca tinha tido a noção, até começar a fazer vídeos, que os meus dentes de baixo eram encavalitados um por cima do outro. Sim.
E hoje em dia eu ainda recebo mensagens de pessoas a perguntar. Eu tive uma no outro dia que eu adorei, que eu até partilhei essa, acho eu, que foi um comentário ou uma mensagem assim a dizer: Sim. Rita, tu és tão bonita, mas não estás a pensar em usar aparelho? E tipo. Eu adoro esse backhanded compliment, sabes? Pois, Rita? Exato. É um linda, mas eras mais se os dentes fossem direitos. Opá, vão-me desculpar o meu vernáculo, mas vão à merda. Isso é o que se chama o backhanded compliment. Exatamente. E nós recebemos muito esse género. Muito. Principalmente numa situação. Eu acho que até foi isso que me levou a falar contigo e que nós rapidamente percebemos que podia ser um assunto interessante falarmos, que foi o quê? Eu, como vocês sabem, há um mês atrás, há um bocadinho mais de um mês atrás, fiz uma sessão fotográfica para os meus biquinis. Para o meu biquíni e para o meu fato de banho. Se eu estava confortável em fotografar na praia, tal como qualquer outra influenciadora faz, tranquilamente, não posso dizer que estava. Mas fui com a minha amiga, fomos para a praia, foi uma manhã super divertida, Sim. Ela pôs-me super à vontade e tirámos fotografias muito giras, eu escolhi aquelas que eu mais gostava, que eu me sentia mesmo poderosa e pensei mesmo, fiz questão de não editar o corpo, não estar a apagar coisas, o máximo que eu fiz Sim. foi mexer na luz e talvez, e eu cheguei a dizer isto, acho que foi no Twitter, que eu não apaguei, tipo, fiz um blur numa mancha que eu tenho nas costas que eu não adoro, e ficava um pouco estético. Sim. Mas a parte do meu corpo estava as is, era o meu corpo. Obviamente que poderia ser um bocadinho mais estético se eu fosse um bocadinho mais magra, mas olha, não era, não estava, tenho estado a fazer dieta, mas olha, o meu corpo naquele momento era assim, exatamente. E eu depois ri-me porque eu percebi que quem dizia estes comentários não era por mal, a maioria não era por mal. Sim. Mesmo porque são pessoas que nos aplaudem por exemplo, fazermos vídeos destes, por publicarmos fotografias dessas, mas que ao mesmo tempo me põem a rir, porque é um bocado tirar do objetivo. Se uma influenciadora que tenha um corpo mais S ou M publica uma fotografia em biquíni, as pessoas comentam um biquíni e dizem que ela está muito gira, não sei o que, anda bronze. Se nós publicamos uma fotografia de biquíni... Admiro a coragem. Somos corajosas. Corajosa. Quem me dera ter a tua coragem. Igual com ela. Isso é todo um assunto que eu fico tipo... E eu cheguei... Coragem. Eu brinquei com isto, porque eu percebi os dois lados. Eu percebi porque é que elas estavam a dizer isso do lado bom, mas também do lado de quem recebe os comentários, nós também gostávamos, pronto, não é? Sentir o mesmo que as outras pessoas, que é indiferente. Tipo, não é uma coisa... Para mim, eu vou-te explicar... Se nota imediatamente. Eu vou-te explicar muito sucintamente. Sim. Eu acho que não é uma questão de coragem. Nós não somos... bombeiros, nós não somos médicos. Exatamente, não somos polícias. Exatamente, não há coragem aqui. É a nossa realidade. É a minha realidade. Se eu vou postar uma foto em biquíni, é assim que eu sou. Por isso, nem sequer há essa... Eu acho que a palavra encoragem é usada como... Nós temos uma plataforma grande. Sim. Cada uma de nós tem o seu número de seguidores. E sabemos que por tomarmos essa decisão, por não sermos um S ou um M, Sim. que as pessoas vão... Há a possibilidade de alguém apontar exatamente para onde nós não queremos que elas apontem. E acontece. Que é o que está mais exposto, que é o nosso corpo. Eu posso dizer com muito orgulho que não tive um único comentário a falar do meu corpo em termos de tamanho, de ser a mais ou uma coisa crítica. Não. Sempre que alguém tocou no assunto do meu corpo, que foram várias pessoas, não é? Pronto. Sim, sim. Toda a gente estava a elogiar, a dizer que gostava da fotografia, que gostava do biquíni, que estava a adorar o facto de eu ter publicado aquilo. Portanto, lá está o que eu digo. Eu, por um lado, percebo a palavra coragem, mas, por outro, depois quando nós ouvimos a palavra coragem, é tipo... Opa! Mas eu só publiquei uma fotografia de biquíni, não posso ser como as outras. Que, tipo, exatamente. Não é um ato de coragem, não é tipo, parece que estamos a arrebentar a internet. Tipo, olha, malta, olha eu de biquíni. Não é um ato de coragem, porque nós partilhámos um meme uma com a outra que dizia basicamente quando uma pessoa tipo de um S ou um M põe uma foto em biquíni, elas são lindas, e quando alguém tipo plus size posta, são corajosas. Aliás, eu meti isso no Twitter, eu disse, eu publiquei uma fotografia em biquíni e chamaram-me de corajosa. Talvez seja na altura de ir para o ginásio. Porque é verdade. Eu não entendo, mas sabes, é muito bom teres tido essa experiência e teres tido esse apoio. Eu, por acaso, voltei agora da Tailândia, e na Tailândia, não é? Eu andei sempre de biquíni e fato bem. E o meu namorado tirou-me uma foto em biquíni e eu achei, ficou muito gira. Publiquei, nem sequer mexi na minha barriga, nem nada disso, não mexi no meu tronco, tipo, foi tal como sou. E quando eu comecei a ler os comentários, a maior parte de rapazes, começaram-me a perguntar se eu estava grávida. E foi algo que... Palavra de honra, eu nem pensei nisso. Nem pensaste nessa hipótese. Quando estava a olhar para a foto. Yeah. Como é que alguém
vê alguém com barriga, que não é uma barriga lisa, e automaticamente assume que está grávida. Juro, eu fico mesmo genuinamente confusa. Sim. Como é que alguém depreende daquela fotografia que eu estava grávida? Não, malta, eu simplesmente tenho gordurinha na barriga. Tipo, nem toda a gente tem um six-pack, não é? Eu já tive uma seguidora que me acusou que sabia que eu estava grávida. Que ela tinha descoberto o meu segredo. Oh, meu Deus! Não, amor, não estou! Não se passa nada. Tanto que eu fui obrigada a ir para os stories. Já foi no verão passado que eu comecei, como os seguidores começaram a crescer, eu comecei a notar esta tendência e foi que eu comecei assumidamente a dizer: parem com esta pergunta, que eu não gosto dela. Qualquer mulher não gosta. Eu também não, honestamente. Mas é mais porque eu sou muito nova, sabes? E põe-me um bocado desconfortável que idade é que a pressão. 23. Foi-me um bocado desconfortável essa pressão de engravidar e ter bebés. Eu sou muito nova, malta. Calma, ok? Pois, lá está. Não, é porque isto começou a aumentar mais depois de eu ter casado. Pois. E as pessoas disseram isso e eu fui mesmo para os stories e disse: lamento informar-vos, não, eu não estou grávida, eu estou só mais gorda. Pronto, é a realidade. E eu acho que é uma realidade que eu depois, sempre que falo destas coisas, sempre que aponto um bocado para isto no Stories, tento sempre ter algum sentido de humor, porque eu sei que há pessoas que podem estar a ter um dia péssimo e comentar isso. Há pessoas que podem não saber a história de todo e comentar isso. Sim. Há pessoas que podem dizer muitas coisas que nós, do nosso lado, nós podemos estar a passar um mau dia, interpretar mal e estragar-nos o dia, mas elas também podem estar a passar por um mau dia e comentar uma coisa que nós não temos culpa. Elas é que estão a escrever o comentário, é que deviam ter a responsabilidade de saber o que é que estão a dizer. Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo, de alguma forma, pôr-me no pé delas e perceber que elas lash out à pessoa mais fácil, que é uma figura pública, aspas nesta coisa, mas aquilo que às vezes as pessoas olham para nós e veem uma figura pública, ou uma influenciadora, ou Instagram, whatever, e dizem, isto é fácil de criticar, ela está lá no fundo, exato, vou mandar isto para a internet, isto não a vai afetar, quando na realidade, eu pelo menos leio tudo. Eu leio todos os comentários, portanto, qualquer um deles que eu recebo os meus comentários no telemóvel. Pois, exatamente, eu recebo as notificações, eu leio absolutamente tudo. E a realidade é a seguinte, pelo menos a meu ver, depois diz-me se concordas, que é... nós não somos o saco de pancada para pessoas frustradas. Exato. Não somos. Ao mesmo tempo, nós temos de ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos, porque depois também temos de ter as matrizes de Calcutá. Portanto, nós temos de fazer aqui uma gestão um bocado complicada da expectativa que as pessoas têm de nós e do que é que nós passamos para o público, para as pessoas que nos seguem. Porque realmente nós temos essa noção, nós temos a noção que temos muita gente a seguir-nos e que temos também de liderar pelo exemplo de alguma forma. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos de estar a levar com perguntas de se estás grávida, se estás gorda. Para mim, quer dizer... a melhor forma de liderar, por exemplo, é viver a minha realidade que sempre vivi. Exatamente. Eu sempre fui assim. Eu nunca fui convencionalmente magra pelos padrões da sociedade. Sempre fui assim. A minha avó dava-me 2 pratos de sopa, eu comia 2 pratos de sopa. Eu gosto de comida do tachinho. Exatamente. As avós lixaram-nos a todas. É verdade. Eu culpo as avós. As quantidades de comida... houve toda uma reeducação alimentar. Estás muito magrinha, filha. Vai comer mais. É verdade. Mas ok, vou comer mais. Houve toda uma reeducação alimentar que eu sei que tu também andaste a fazer. Sim. Pronto, mas faz parte. E eu sempre fui assim e sempre ouvi este tipo de comentários. Por isso, eu sempre vivi a minha realidade. Nunca fiz nada diferente. Sempre me vesti tipo as roupas que eu sempre quis. Percebem? Tipo, para mim, onde é que encontras as tuas roupas? É tão giro. Quando me perguntam de género, onde é que tu encontras as tuas roupas? São tão giras? Onde é que consegues encontrar? Eu fico tipo, com muita facilidade, tipo, obviamente que não vou a uma Bershka há anos, não é? Eu ainda consigo ir. Admito que eu ainda consigo ir. Mas eu já estou ali quase no limiar da coisa. Que a Bershka veste para corpos de 5 anos. Eu não teria agarrei nos calções. Eu mandei fotografia para a Rochinha até, que eu disse, o que é isto? Porque era uma cintura desse tamanho. Eu tive exatamente a mesma experiência com a minha mãe. Eu peguei numa t-shirt que era um L e era pequeníssimo. Pronto, e eu consegui ir à Pull&Bear, consegui ir à H&M, Asus, montes de lojas que têm roupa giríssima, Shein, por isso eu vivo a minha vida normal, tipo, gosto de me vestir bem, e para mim liderar, por exemplo, é ser eu mesma, percebes? Por isso, para mim, não considero um ato de coragem sequer viver a minha realidade, porque eu sou assim, sempre fui assim, e por isso as pessoas mandam mensagens a dizer, como é que eu consigo ter a tua confiança, a tua autoconfiança, o teu self-love, eu fico tipo, trabalha em ti mesmo. Exato. É uma aceitação de nós mesmos. Claro. Não tem a ver com o que os outros dizem. Muitas pessoas dizem,
Normalmente as pessoas confundem coragem com o conceito de não ter medo de nada. Sim. Mas isso não é a definição de coragem. Ter coragem é saber o que é que pode acontecer. Exato. E fazer à mesma. Eu vou dar um bocadinho de backtrack em relação aos comentários. Obviamente nós não somos imunes aos comentários que nos enviam. Não e, por exemplo, a questão dos meus dentes, eu comecei a ficar muito mais self-conscious. No entanto, eu tenho autoestima e tenho self-love para não me deixar que isso me consuma, não é? Mas em prol do meu trabalho reparei, se calhar eu devia branquear os meus dentes. E assim o fiz, em prol do meu trabalho. Claro que aqueles comentários não entram a 100% na cabeça, mas tipo, influenciam um bocado. Sim. Agora, cabe a cada um, e isto também se aplica ao bullying, não é? O bullying é exatamente a mesma situação do que os comentários de haters e de críticas online. É uma forma de bullying. Exatamente, é uma forma de bullying. Nós passamos de uma forma diferente, que nós experienciamos, aliás, de uma forma diferente, mas que o efeito pode ser o mesmo, que é as palavras de alguém desconhecido que nos afetam de uma maneira que nós não estávamos, tipo, nós não pedimos isso. Esta interação eu não pedi isto. Onde é que isto apareceu? Na minha experiência, a maior parte dos comentários maldosos são de rapazes. E eu até costumo dizer, tipo, no meu seio familiar, parece que estou de volta em high school, é assim que eu digo, tipo, parece que estou no high school again. Porque realmente a maior parte dos comentários são de rapazes, tipo, de 8, 10 anos, que dizem comentários maldosos, adolescentes. Pelo menos essa é a minha experiência. Logo, algo que eu pratico todos os dias é self-love, trabalhar na autoestima. Eu acho que não adianta de nada pensar constantemente que não valemos nada e que... Eu nunca pensei dessa forma, sabes? E é algo que pressupõe sobre as meninas plus size, é que não temos self-love, não temos autoestima. Eu sempre tive autoestima. Exato. Isso é muito importante. É um facto, é as pessoas assumirem que nós não temos, ou que não podemos ter, ou se temos é fora do comum. Que não nos achamos bonitas. Exatamente, sentimos orgulho em nós mesmas e no nosso corpo e estamos confortáveis. Eu digo-te uma coisa, eu comentei isto no próprio vídeo que fiz, que eu olhei para fotografias quando era mais nova e apercebi-me que eu realmente era magra. Não era magra como colegas minhas que eu tinha, mas eu era magra. Eu nunca fui, magra. Tipo, this is my reality, estás a ver? Mas não deixei de sentir que era maior do que na realidade era. E eras bonita, certo? Sempre te achaste bonita. Me achei bonita. Eu nunca passei por uma altura da minha vida em que eu me achasse feia. Eu sempre me achei bonita. Uma rapariga bonita, uma adolescente bonita. Eu acho que sou uma mulher bonita e não é o meu peso que muda as coisas. Eu já tive mais leve, já tive mais pesada. Isto não é egocêntrico, não é narcisista. É autoestima, tenho um espelho. Tenho um espelho, sou uma mulher bonita e então, the fuck? Exatamente, tipo... Qual é que é o problema de ter a noção disso? Eu nunca tive problemas em dizer isso e tanto que muitas pessoas quando me veem em público, normalmente, isto é mais se eu estou acompanhada, se eu estou sozinha eu costumo ter a cara muito fechada porque estou normalmente numa missão. Mas se eu estou com alguém, estou à vontade e estou a andar, etc. Qualquer pessoa que me veja a andar... assumo logo que eu sou uma convencida do pior, porque eu a andar tenho uma eu vou com uma força do vento, tenho mesmo, tipo, parece que tenho a ventoinha à minha frente. Eu percebo o que estás a dizer, eu ando sempre de cara trancada, eu ando sempre... Porque eu e depois acham que eu sou antipática e depois quando falam para mim eu fico tipo... E quando eu sinto que estou a dar tudo na roupa? Aí ninguém me para. Aí honestly, sinto que estou a passar deles mesmo. Melhor cena para autoconfiança, autoestima é o que eu digo sempre. É listen to bad bitch music. Cardi B, Megan Thee Stallion. Like, y'all are sleeping. Onde é que está tipo essa autoconfiança? É o modo mais empowerment. É perceberem que vocês são... Primeiro, vocês são muito mais do que a cápsula onde vocês estão. Certo, isso é um excelente tema. Muito mais. Muito obrigada por teres falado nisso. Porque para mim, o mais importante desde que eu sou pequena é o culto do interior. É ter conhecimento, ter cultura geral. Para mim... Sim. Tipo, honestamente, é algo que eu me orgulho mesmo. E quando às vezes me dizem e estão-me sempre tipo, a elogiar, uau, tu tens imensa cultura geral, tipo, yes, I do, porque eu trabalho para o cultivo do interior, do ser, percebes? De ser uma boa pessoa, de ser instruída. E eu acho que para mim isso é muito mais importante. E ao final do dia, beauty fades e os padrões da sociedade mudam, mas se vocês tiverem conhecimento e se forem inteligentes, a vossa cabeça nem digo tira. Inteligentes, tipo, convencionalmente do género, têm que ter um college degree. Nem é nada disso, é tipo, especializem-se num assunto que vocês gostem, tornem-se as melhores, ou pelo menos das melhores, e realmente instruam-se nesse assunto,
que isso é muito mais interessante e vale muito mais para a vossa experiência aqui na Terra do que propriamente serem bonitas e convencionalmente bonitas. Por acaso, uma das coisas que eu já falei aqui que eu me orgulho mais de ter, que eu sinto que tenho, é que eu sinto que sou emocionalmente inteligente. Yes. Eu estruturo a minha cabeça de uma maneira muito prática e muito... Não sei muito bem explicar, mas eu penso de uma maneira muito específica. Tu és muito racional, muito racional, exato. E isso transparece. Ajuda-me muito a navegar a minha vida. E sempre me ajudou a navegar a minha vida, tanto para navegar com problemas como este, problemas externos, problemas internos, whatever. Yes. Eu sempre lidei com os meus problemas de uma maneira muito prática e muito to the point, muito racional. Se eu estou incomodada com isto, então, pá, vou mudar. Se posso mudar, então vou mudar. Acho que estou pesada, então vou fazer dieta. Sinto que estou flácida, pá, vou para o ginásio. Estou bem com o meu corpo agora, mesmo que esteja mais pesada, pá, então não vou fazer nada, vou comer uma porcaria de uma pizza. Se isso me apetece, especialmente o peso é algo que flutua tanto, não é? É uma coisa que flutua não muito. É, o vosso peso não é tipo uma sentença, estão a entender? É algo não, que vos define. Eu tenho a perfeita noção. Não é uma sentença, está sempre a flutuar, às vezes até durante de um dia para o outro. Eu tenho a perfeita noção, por exemplo, eu tenho, até um certo ponto, não é uma coisa que eu tenha diagnosticado ou que tenha a certeza que, mas eu tenho a perfeita noção que devo ter algum distúrbio alimentar. Alguns. Mas tipo binge eating ou assim? Binge, não é binge de mesmo chegar a alguma coisa assim mesmo chata, mas eu tenho uma relação muito pouco saudável com a comida e dependendo da altura da minha vida ou dos meus mood swings ou da altura em que eu estou tipo, a passar, se estou mais emocional, se estou menos emocional, até quando não estou a sentir nada. Às vezes vindo na comida, mas de uma maneira que é tipo, epá, eu posso passar uma semana inteira a comer porcaria, mas porcaria da grossa, e aí é que é o meu problema. Eu tenho a noção que tenho uma relação muito pouco saudável com a comida. No meu caso é a mesma quantidade. Eu não conseguir controlar, mas nem é com doces, é comida do tacho. Comida, eu não gosto de bolos, exatamente. Não gosto de pastelaria, sabes? Não gosto nada disso. Eu gosto de uma boa refeição, de um bom jantar, entendes? A segunda dose de arroz com o molho. É isso mesmo, é isso mesmo. É o pãozinho ao pequeno almoço. É o molho... É mais uma fatia, é mais uma colher, é mais... É o pão a ir buscar o molho no prato, estás a ver? O pão com o molho no prato. Esse é o meu problema e o facto de eu ter parado de fazer exercício físico desde que saí do secundário, porque admitidamente sou preguiçosa. E lá está, é toda uma reeducação que tem que ser feita, porque nós saímos do secundário e depois, se vocês não forem para o ginásio, o que é que vocês fazem, não é? Se não tiverem, lá está, se não tiverem cultivado, por exemplo, ir andar de bicicleta, fazer caminhadas... hábitos mais alimentares, mais saudáveis. Mais saudáveis, exato. Sim, hábitos saudáveis que depois levam com vocês para a vida adulta, é difícil, não é? E no meu caso, eu fazia umas caminhadas com os meus pais e tudo mais, mas agora que me mudei sozinha e que sou adulta, não é? Realmente não tenho esses hábitos. Acho que contigo para ser mais sedentária. Sim. E especialmente no nosso trabalho, não é? O João insiste comigo para ir passear mais a Niki durante o dia. É isso mesmo. Em fazer esse tipo de coisas. Eu agora comecei com a minha PT, a Daniela também, a ir mais ao ginásio. Sim. São pequenas coisas que uma pessoa... Lá está, porque é que a minha cabeça funciona tão específica que às vezes é difícil explicar como é que, tipo... Porque eu posso ser tão extremista como vou mandar vir pizza para jantar e vou pegar a porcaria daquela pizza toda porque eu quero, não posso. Por isso é que eu ainda quero mais. E normalmente é esse o meu problema. Tipo, o meu subconsciente contraria a coisa porque sabe que é mau e então é exatamente isso que eu vou comer. É isso que eu não posso comer, então é isso. Se me dissessem, não podes comer salada de atum, eu ia comer salada de atum. A sério? É um síndrome na minha cabeça. É teres o limite e é por isso que se calhar para a maior parte das pessoas as dietas não funcionam. Para mim, não, eu já me arrependi. Ir contra as dietas. Lá está, eu funcionei muito bem com uma dieta que me fez muito, muito mal. Porque era extremamente restritiva e só funcionou comigo porque eu não tinha a mínima hipótese de fazer aquilo mal feito. Eu não acredito em dietas, eu acho que tem que haver uma alimentação regrada. Eu nunca fiz dietas. Para mim foi adotar alimentos mais saudáveis, o abacate, passar a comer refeições mais à base de proteína vegetal. Não como quase proteína animal, é muito raro hoje em dia. Lá está, é reeducação alimentar nesse sentido. Sim. Opções mais saudáveis, que por acaso eu gosto muito mais do que as opções
não tão saudáveis. Essa é a parte mais complicada, é encontrar as coisas que nós que são boas e que também são boas para nós. Mas eu tenho mesmo gosto, sabes, tipo, a comer abacate. Eu adoro. Eu sou muito esquisita com comida, é o meu problema. Eu adoro abacate, adoro tofu, adoro seitan, quinoa. Por isso, não parto por aí, percebes? O meu problema é mesmo exercitar-me e as quantidades. É mesmo... Não, eu também sinto uma coisa que diz-me que tu se sentes o mesmo, que é quando as pessoas veem uma mulher ou um homem, qualquer pessoa que esteja acima do peso, assumem todos os dias da minha vida que eu não sou saudável. Não é saudável, que não faz nada. Aliás, aquele struggle. tipo de shame de ver, e eu própria sentia muito isso, talvez nem fosse pelos outros, talvez fosse por mim, mas eu sentia isso, que era, se eu for para o ginásio, sim. tipo, se alguém vê a cena de gozar com, e vamos chamar as coisas pelos nomes, gozar com gordos no ginásio é das coisas mais estapafúrdias. Mas já te aconteceu? Que existe. Já sentiste isso? Eu já senti, mas isso era quando eu era mais nova. Okay. Em adulta senti, mas tive uma situação, mas não foi pelo peso, não foi por nada. Foi simplesmente que o PT era um otário de primeira. A sério? E eu fiz report imediato depois de ter feito um rant inteiro com o João e ter vindo para casa tipo a tremer de nervosismo. Voltei lá e disse mesmo, olhem, desculpem lá, mas este vosso PT é só a pior coisa de sempre, porque foi um gajo que se pôs comigo. Eu estava na minha passadeira, ao meu lado estava uma senhora pai com os seus 70 anos, à frente dela estava uma senhora nos seus, sei lá, 40, e à minha frente estava a aluna dele, que tinha pai uns 30, 40 também. E estávamos todas a andar, tipo, a fazer o nosso exercício, independentemente, ninguém tinha nada a ver com nada. Claro que não. Eu estava a andar a passo rápido, porque eu não posso correr, eu nem sequer gosto de correr, mas eu não posso correr para além disso. Estávamos todas a andar. E ele do nada vira-se para trás e diz, se é para ir andar, mais vale ir passear para o Dolce Vita. Quando ouvimos isto... Completamente desnecessário. Eu que estava com fones nos ouvidos, ouvi o que ele disse, porque ele falou tão alto, ele basicamente anunciou ao ginásio inteiro o que estava a passar. Eu vi branco de raiva. Eu simplesmente segui em frente com a minha caminhada, acabei o meu exercício, porque eu percebi, quando ele me diz isto, eu não penso, tenho de correr. Eu penso, tu és um filho da mãe. Eu não posso correr. Exatamente. Mesmo que pudesse correr, não quero correr. Tu não tens nada a ver com o treino. Com isso? Eu não te estou a pagar a ti, portanto, isso? vai-te lixar. Ridículo. Mas a senhora ao meu lado de 70 anos começou a correr. A senhora à frente dela começou a correr também. E eu aí fiquei mesmo... Quem diz a ele que esta senhora ao meu lado pode sequer correr? Pois. E a senhora à frente pode sequer correr. Ou que devam correr, ou que seja. Portanto, eu fui para casa a ver branco de raiva. Cheguei a casa a falar com o João. Eu estava num estado completamente, tipo, eu estava louca. Eu nem sequer, eu não fui buscar nada lá nenhum. Eu agarrei nas minhas coisas, fui da passadeira para o carro, para ir para casa. E depois, quando cheguei a casa, o João disse para mim, Rita, depois voltas lá amanhã, falas com ele, explicas o que é que aconteceu. Eu vou agora. Agora! Eu cheguei a casa, agarrei-me à Niki, tentei-me acalmar, ela não me ajudou. Quando não me ajudou, eu pensei, isto é grave. Se nem a Niki me acalma, então está grave. Lá voltei para o ginásio, chamei o responsável pelos PTs e expliquei a situação toda. E estava nervosíssima. E fizeste queixa. Muito desconfortável e fiz queixa. E quando eu apontei para o rapazito que tinha feito isto, o responsável dos PTs olhou para mim, olhou para a fotografia dele com aquela cara do... outra vez, ou não sei quantos, eu não posso saber como é que ele se chama, mas vi logo que era esse tipo de PTs que ele é problemático. Que era problemático, mas é daquelas situações que eu, por acaso, passei por isso e não tinha nada a ver com o meu peso, tinha simplesmente, era tipo exercise shaming de exercício, porque não estava a fazer o suficiente. É tipo, não, se eu estou a fazer, estou a fazer à minha maneira, deixa-me fazer à minha maneira. Tem que se dar próprios, tipo, às pessoas que estão no ginásio. Tipo, e às vezes só o facto de teres saído de casa e teres ido para o ginásio só dar esse passo conquista, é super importante. Claro. E as pessoas acham que só porque alguém é mais gordo é porque não está a fazer nada pela vida e não tem a noção do que é que pode estar por trás da própria da pessoa. Isso é um excelente ponto que também me acontece e é uma struggle mesmo, diária, porque as pessoas olham para mim e apontam-me o dedo e imediatamente dizem, tens diabetes, tens colesterol, estás cheio... Ai, Jesus. Mas dizem-me isto de boca cheia, tipo, estás cheio de diabetes, cheio de colesterol, olha para isto, não tem vergonha, não sei o quê. E eu digo, de vez, tipo, eu sou saudável, vocês não sabem como é que é a minha alimentação, porventura, vocês conhecem pessoas que são magras e que estão... a comer McDonald's todos os dias. Exatamente, e que estão a ter uma alimentação completamente errada e que, por consequência,
têm diabetes, colesterol e problemas de saúde. Exato. Por isso, essas doenças não são exclusivas aos gordos, exatamente, porque é que nós partimos do pressuposto que uma pessoa que está com excesso de peso se alimenta mal, que tem uma série de doenças adjacentes, não é? À gordura. Também. Que é uma pessoa infeliz. Exatamente. Coitadinha. Coitadinha, exato. Deve comer os sentimentos. Eu, por acaso, não posso falar muito disso porque eu como os meus sentimentos. Mas não quer dizer nada. É o julgamento de valor associado diretamente ao peso da pessoa, àquilo que nós. A percepção que temos dela só por causa do tamanho. Pá, não é válido, não é justo, não é de toda uma coisa que faça sentido na nossa cabeça. E nós. Eu faço por alterar essa percepção, sabes? Eu faço ao máximo por não explicar às pessoas, não, mas olhem, tipo, eu tenho uma alimentação normal, não pensem que é por eu ter excesso de peso, tipo, eu conheço pessoas, not shaming them, mas tipo, conheço pessoas magras. Há falsas magras. Se alimentam muito mal, malta, tipo, mas tipo, grave, do género, precisas de ir a um nutricionista, que comem tipo, como crianças, tipo, gomas, de coisas. Pá, para mim não faz sentido, não como gomas há bué de tempo. Não, eu lembro-me, eu tinha uma amiga minha no colégio que era o oposto, não era o oposto, porque lá está, eu não era assim tão mas ela era muito magrinha, sempre foi muito magrinha, e era aquelas pessoas que não conseguia, como uma criança, ela não conseguia engordar, e ela sentia-se mal por ser magra, e depois isso é outra questão também, as pessoas, até vejo pessoas que são mais pesadas, que quando ouvem alguém dizer, eu não consigo engordar, ficam imediatamente revoltadas, eu só que vais-me faltar, olha para ti, não sei o que. Isso também não é verdade. Sim. Eu já passei por uma situação há pouco tempo atrás, há relativamente pouco tempo atrás, em que me vi numa guerra contra pessoas magras que não conseguiam engordar. E, portanto, a guerra delas era não conseguir encontrar tamanhos pequenos suficientes para elas. Quando eu estava a falar dos tamanhos grandes para mim, que isto era a questão dos tamanhos das lojas, haver roupa, ou o tamanho ser falso, ou o tamanho ser pequeno demais, ou andarem a diminuir os tamanhos das lojas. Mas isso também é fácil de solucionar. Há imensas marcas, tipo... Agora não quero estar a fazer prova, mas tipo, por exemplo, a Shein... Sim, que tu estás tem agora tamanhos asiáticos que, por natureza, pela constituição delas, são mais pequenos. Malta, é tudo uma questão de procurarem. Há soluções para toda a gente. Exato. Felizmente, hoje em dia, eu consigo encontrar roupa bué da gira para mim. Pessoal, tipo, no espectro oposto, que seja tipo XXS, também existe. É só uma questão de procurar. Exato. Por isso, eu não percebo a revolta. E voltando ao assunto da alimentação e de assumirem que não temos uma alimentação correta, é precisamente isso que eu tento demonstrar. É tipo, eu posso, às vezes faço desafios de comida, sabes, de fast food e de, por exemplo, fiz um que era 24 horas a comer ovos da Páscoa. As pessoas assumiram que eu comia isso todos os dias. Como é que é possível? Não, pessoal, o que eu faço é entretenimento. Exatamente. Foi para o propósito do vídeo. Period. Tipo, é só isso. Exato. Não, há bocado o que eu estava a dizer em relação às pessoas magras é que eu às vezes sinto que também convém dizer isto para não caírem no erro que é isso que nós estamos a dizer neste vídeo. Que normalmente as pessoas magras, e quando eu digo pessoas magras, digo pessoas muito magras e que não se sentem confortáveis com a sua magreza e com o tamanho do seu próprio corpo também. Sim. Também têm os seus complexos, mas do lado oposto do espectro de nós. Não é a nossa realidade. Exato. Nós desconhecemos. Exato. Por isso, é mesmo isso. Nós falamos do que conhecemos. Esta é a nossa luta, entre aspas. Isto é o que nós conhecemos como sendo a nossa realidade. É isso mesmo. E o que nós dizemos em relação a não julguem porque, da mesma forma, para o outro espectro. Eu acho que isto funciona para qualquer tipo de situação, para qualquer tamanho de qualquer pessoa. Mas não se insiram na nossa narrativa. Exato. Percebes? Às vezes isso é muito importante. Yeah. Não se insiram na nossa narrativa, nem sequer nós estamos a ir para esse lado, porque se vocês quiserem contar a vossa história e o vosso testemunho do espectro oposto, é super bem-vindo. Exatamente, é isso. Agora, essa é a nossa muito realidade. Isso. A última vez que eu falei disso, tive uma ou outra questão em relação ao que eu estava a dizer, porque depois as pessoas às vezes sentiam que eu não falava do lado delas. E o que eu estava a dizer era o seguinte, da mesma maneira que eu não posso falar sobre peles oleosas do meu canal, porque eu não tenho uma pele oleosa, também não consigo estar a falar sobre o problema de quem tem peso a menos, porque esse nunca foi o meu caso. Exatamente. O que eu posso falar é daquilo que eu sei. Eu falo das questões. Exatamente. Eu passo pessoalmente, também não vou estar a falar sobre questões epá, lá está, é que a pele oleosa é o mais perto que eu tenho para dizer, porque é tão óbvio, porque eu já tive muita gente a pedir e eu digo sempre, eu não gosto de falar daquilo que eu não sei. Já tive muita gente a pedir-me para falar sobre assuntos aqui, não vamos falar sobre,
que não, como eu não passo por isso, como assuntos LGBT+, como assuntos de racismo, são assuntos que eu sei que são delicados e que muita gente gostaria de me ouvir a falar sobre o assunto. Sim. Mas é um assunto que eu não tenho muita vontade para falar, porque não é a minha experiência pessoal. Obviamente que eu tenho opiniões, tenho muitas, mesmo muitas, acreditem. Mas se eu alguma vez falar sobre esse assunto, eu sinto que terá de ser uma plataforma com um bocadinho mais calma, um bocadinho mais regredida, para não me levarem a mal. Porque a verdade é que, por mais que eu queira falar sobre isso, não são experiências que eu tenha experienciado na minha pele. Nem mais. Portanto, não é tecnicamente a minha luta, mas eu sou advogada pela luta. Eu luto pela causa. Certo. Mas não faço parte dela porque não sou... Porque não faço parte da comunidade, percebem? Exato, não Ou seja, é isso que eu quero dizer com pessoas que tenham questões de corpo, que não sejam estes em específico, Exato. mas que também tenham, que se identifiquem connosco, identifiquem-se à vontade, se identificam com o que nós estamos a dizer, mesmo que seja do outro lado do espectro, comentem tudo aqui em baixo, falem sobre as vossas experiências. Uma das coisas que eu mais gosto nos vamos falar sobre é quando as pessoas partilham a sua vida, os seus problemas, quando se identificam com o que é dito no vídeo e depois, a partir daí, contam a própria história e depois as outras pessoas comentam e partilham. É toda uma grande partilha. Eu adoro as partilhas, eu gosto muito quando vocês comentam essas coisas. E o objetivo destes vídeos é mesmo chegar a esse lado e quem se identificar com a história consiga perceber que não está sozinha, nem de perto nem de longe, que pode e deve falar de forma orgulhosa das suas questões. Não é um bicho, não é o bicho-papão. Ter coisas que nós sentimos um bocadinho menos bem, um bocadinho menos confiantes. Vos garanto, a partir do momento em que vocês falam sobre isso, é muito melhor para vocês. Sim. Desde que eu falei, lá está, qualquer um dos meus vamos falar sobre... Antes de falar sobre o assunto, eu estava cheia de medo de falar sobre o vídeo do assédio. Eu estava assim para publicar aquele vídeo. Estava cheia de medo. O vídeo que te fizeste sobre o peso e sobre as o peso roupas. também. Eu estava cheia de medo de publicar aqueles vídeos. E a partir do momento em que eu meti, que aquilo fez o upload, eu senti logo um peso sair-me dos ombros. Porquê? Porque se eu já falei sobre isso, já ninguém me pode apontar o dedo. Exatamente. Sabes que eu também tive exatamente a mesma experiência quando partilhei uma story a dizer malta, não estou grávida. Eu estava cheia de medo de dizer isso. Tipo, vou agora dizer que estou grávida, não tem jeito nenhum. Pensei eu, não vou partilhar isto. A quantidade de vezes que eu já tive de dizer isso. Eu pensei, não, vou partilhar isto porque é isto que eu estou a ler e é o que eu estou a ler agora, vou partilhar. Mas claro que dá aquele medo, não é? De, ai, não acredito, vou dizer isto. Tipo, isto é tão... E assim também é bom para criar uma linha de separação entre uma curiosidade válida e respeito. Não só, é também uma forma de abrir o jogo e de mostrar que somos todos iguais e que não temos, 100% das vezes não temos só apoio e somos humanos. E também há, de vez em quando, nos perguntem se nós estamos grávidas. E de vez em quando caem comentários assim, por isso é só demonstrar, olha... É porque isso às vezes implica mesmo, mais vale perguntar, estás gorda? É literalmente a mesma pergunta. Pelo menos é o que nós ouvimos, é o que nós lemos. Em vez de estás grávida, eu leio, estás gorda? Eu para mim é tão descabido estar grávida com a minha idade que eu fico tipo... pois não, é que a mim não é. A mim já me chateiam a cabeça há anos para essa brincadeira. Porquê é que a comunidade haveria nada contra, não é? Há meios super novas, mas não faz de todo parte dos meus planos. Eu já demonstrei isto várias vezes, já dei a entender isto várias vezes, por isso é tipo... Não mudei a minha opinião. I'm still the same. É que por um lado há pessoas que estão genuinamente curiosas e por outro lado há pessoas que simplesmente usam essa pergunta como desculpa mesmo para mandar o... A maior parte das pessoas que fizeram o comentário da gravidez eram rapazes a meterem-se comigo e a ser maldosos. Essa parte na minha audiência, eu não sinto essa parte. Normalmente tenho as mulheres e muitas vezes são adultas. Mesmo. Que é ótimo. That's harsh. Os putos. É que elas são putos. Sabe a melhor da vida. Se bem que deviam estar a ser um bocadinho mais bem educados pelos pais, mas isso é todo um outro vídeo que não podemos entrar aqui, não é? Senão nunca mais. É de ética na internet. Exatamente. Talvez num próximo vídeo, quem sabe, falamos de ética na internet. Exato. O que é que te parece? Eu também tenho uma opinião bastante fundamentada. Vincada mesmo. Sim, sobre a ética na internet e a forma como as pessoas comunicam e falam e trocam impressões e que Para rematar, acho que devíamos falar como é que está a nossa situação no momento, tipo, where we stand. Por exemplo, eu sei que tu estás a ir ao ginásio. Eu estou Como é que tu tomaste essa decisão? Tipo, de ter PT
E porquê agora? Eu estou a ser acompanhada por uma nutricionista e por uma PT. Sim. A nutricionista, eu já estou a trabalhar agora? Com ela, já fui eu que decidi. Fui eu que quis, eu senti, eu não estou bem, não me sinto bem com este peso. Eu percebo o que estás a dizer. Este peso não me reflete a mim. Sim. Portanto, eu quero ir para uma nutricionista. Mas uma coisa que eu até lhe disse foi... porque lá está, eu já fiz aquelas dietas extremas e eu já cheguei a pesar 58 quilos. Ok. E quando a balança me mede, diz-me que o meu peso ideal para a minha altura e não sei o quê é 58. Ok. Mas o meu peso ideal não é 58. O meu peso ideal está entre os 62 e 63, por aí. Porquê? Porque eu já cheguei a esse peso sendo adulta e odiei como estava. Eu estava cadavérica. Sim. Estava sem curvas nenhumas. Não era eu, de todo. Não, tu vês uma fotografia minha dessa altura e não me reconheces, porque não sou eu, de todo. Tanto que eu lhe disse a ela, e ela disse mesmo, Rita, estas balanças, quando dizem o peso ideal, nem sempre... estão a dizer o peso ideal. Ele está a dizer aqui 58. Eu não acho que o teu peso seja 58. Não tenho em consideração X, Y e Z. E com a PT, eu já há algum tempo que queria fazer alguma coisa com uma PT, com PT. E entretanto a Daniela falou comigo e eu pensei, pá, isto é uma excelente oportunidade, porque eu tenho uma parceria com a minha PT e é uma excelente oportunidade para voltar ao mundo do ginásio, porque eu andei no ginásio, pá, desde os meus 12 anos até aos meus 20. Gostas? E eu gosto muito de treinar com ela. É uma coisa que ela tem-me estado a ajudar porque eu tenho problemas de coluna, fomos mais para a parte funcional e tudo. É certo que, já com a reeducação alimentar e mesmo sendo acompanhada pela nutricionista e pela PT, tudo, sou eu que controlo tudo. Tenho de ser eu a fazer as coisas. É verdade que já cometi as neiras nestes últimos meses, já. Uma semana em que passo mal e que vou completamente ao lado do que é suposto eu estar a comer. Isso acontece-me. Sinto-me um bocado mais em baixo e acabo por vingar na comida. Lá Sentes mais sozinha. Tenho alturas em que a coisa corre mal, a dieta não, a reeducação alimentar corre mal, não consigo seguir o plano. Mas chega a minha nutricionista, sento-me na cadeira e digo, fiz porcaria. É isso. Fiz porcaria. Comi isto e isto, não devia ter feito. Ganhei peso, ganhei. Não consegui perder? Não consegui. Eu estou a dizer isso mesmo para desse lado não acharem, porque as pessoas perguntam muito, como é que está a correr? Achas que estás mais magra? Não sei o que, que as pessoas assumem. Veem-nos a nós e dizem, primeiramente nós dizemos, vou fazer uma dieta. Depois pensam, daqui a um mês já está com menos 10 quilos. Não. Então, nós somos pessoas normais. Portanto, da mesma maneira que vocês têm dificuldades em seguir algum plano, algum regime, alguma coisa assim do género, nós também temos de passar por isso. Perda e eu passo muito por isso. É um processo super moroso. É um processo. É um senhor processo que não é do dia para a passa muito pela cabeça, muito mais pela cabeça do que pelo vosso apetite ou a vossa boca ou o que seja. É moroso, não é do dia para a noite. Demora muitos meses, às vezes anos. Exato. Especialmente se houver uma condição... de saúde envolvida, Sim. Há muita gente que tem problemas de tiroide que, exatamente. Por mais que tendem, é impossível. Olha, no meu caso... A tua journey. Como é que estás agora? Como é que eu estou agora? Eu estive na Tailândia e comi muito pad thai, muito arroz, mas na boa, nem estava preocupada. Só quando eu cheguei cá, realmente apercebi-me que agora estou com um peso também que não me sinto eu. Ou seja, eu sempre fui gordinha. Mas, tinha barriguita e tal. Só que agora eu acho que a minha barriga está, a ser incomodativa no meu dia-a-dia. Sentes-te inchada? Não, nem isso. É eu acumulo gordura nesta zona. Sim. Essencialmente. Eu, por acaso, não tenho celulite nenhuma. Pois não tens. É um bocado como eu também não tenho muita. Não tenho celulite. A minha mãe não tem. Pode ter a sua cota parte genética. Por isso é que eu gosto de andar com vestidos e sainhas. Sentes-te à vontade. Ando sempre de vestidos e sainhas porque lá está, gosto de evidenciar essa parte. E esta parte do meu abdômen, que é onde eu acumulo mais gordura, tento sempre andar assim mais escondidita e tal. Sim. Porque lá está, eu acumulo tudo aqui. E realmente esta parte do abdômen não é a ideal para acumular gordura porque tu tens aqui todos os teus órgãos vitais, percebes? E a gordura visceral é lixada. Exatamente, a gordura visceral. E essa nesse é mais preocupante delas todas. Exatamente, e nesse sentido, foi nesse sentido que eu reparei que, eu preciso emagrecer precisamente por causa da gordura visceral e do abdômen, mas eu cheguei a esta realização sozinha, percebes? Sim. Porque eu comecei a reparar nas calças que estavam a ficar cada vez mais apertadas e eu reparei, estou a engordar, e especialmente nesta zona do abdômen, que é perigosa, e por isso agora estou concentrada a voltar a fazer exercício físico. Aquilo que estavas a dizer de levar a Nikki e a passear mais, é isso precisamente que eu estou a implementar. É mexer-me de forma a que me dê gosto.
E criar uma rotina também é a melhor forma. É ir passear o Hobby ACC, é ir andar de bicicleta, andar na passadeira. Eu tenho uma vista incrível para andar lá na passadeira, lá em minha casa. Por isso, são baby steps. E acreditem que meia hora por dia faz a diferença. Sim. Lá está, é criar os hábitos. Exatamente. Eu tenho me ensinado isso a mim mesma. É tipo, Ana, meia hora por dia faz a diferença. E ao fim do mês, se tu fizeres meia hora por dia, conta. Vai fazer uma grande diferença. Faz uma grande diferença do que ter um estilo de vida sedentário ou não mexer de todo. Não, e nós temos bocado isso, porque ainda por cima trabalhamos em casa e trabalhamos por conta própria. Portanto, é um bocadinho... Estamos um bocado envolvidas no nosso trabalho e às vezes esquecemos de nós. Mesmo. Muitas horas a editar, muitas horas sentada. E às vezes eu descubro essa parte. Eu penso tipo, não, amanhã vou. Amanhã eu também faço igual. Depois não vou no próximo dia. Bem, já estamos aqui a falar há algum tempo. Sim. Ana, estás bem? Estás tudo uma água? Não, estou só com calor. Estamos as duas. Não, desculpem lá ter notado aqui com os abanicos o vídeo todo. Mas está mesmo um calor que não se pode aqui dentro. Ainda por cima com as luzes ainda pior. Sim. E eu não posso ligar a ventoinha porque senão vocês queixam-se com o som. Ok, isto é por vocês que nós estamos a sofrer. Portanto, com toda esta conversa, comentem aqui em baixo, deem a vossa opinião, partilhem as vossas experiências. Eu e a Ana tivemos aqui um bocadinho, foi mesmo para partilhar as nossas, para ter alguém também para... Porque às vezes eu estou muito sozinha aqui a falar, tipo, para o ar. E é bom ter alguém com quem discutir as ideias e gostei imenso de falar contigo. Portanto, assim sendo, obrigada, querida, por teres passado por aqui. Por hoje é tudo. Não se esqueçam antes de ir embora de subscrever ao canal aqui em baixo, dar o like no vídeo e seguir também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até o próximo vídeo.